Bem-vindo ao ChumboCast, seu podcast de tiro de pressão esportivo. Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje, apesar de uma baixa, estamos aqui animados para tratar de assuntos bem interessantes de tiro de pressão que vão ser muito úteis para você. Olá, pessoal, tudo bem? Ivanilda aqui com vocês. Vamos conversar, vamos discutir e olha a baixa. Cadê Elizinho? Olá, amigos do Tiro de Pressão, aqui é Rondon. E olha, lembre-se, seja calor ou seja frio, é dia de tiro de pressão, vamos nos divertir. E, gente, a baixa hoje é o nosso amigo Leonardo Schulter BR, que não poderá participar, porque ele teve que fazer uma viagem. Então, ele não pôde participar dessa gravação. Aqui no dia e hora que a gente está gravando, ele está na estrada. Então, nesse episódio ele não vai participar, mas no próximo ele irá participar sim. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Esse episódio vai ser... Geralmente eu jogo os assuntos para o pessoal comentar. Dessa vez nós vamos fazer algo diferente. Cada um vai trazer um assunto aqui à baila, para todos nós batermos um papo, conversar um pouquinho sobre isso. E vamos começar com as damas. Ivanilda. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, e a gente fica sabendo na hora, tá? Então, vamos ao assunto que eu até puxei ele essa semana, né, na live, sobre o cronógrafo. A necessidade dele. Quando realmente um atleta ou um atirador ou precisa adquirir um. Isso tem, eu pergunto para vocês, né? Tem uma data, tem um tempo, ou já é um acessório que a gente já teria que comprar. Eu até, né, nós batemos um papo, né, durante a live sobre isso, e vem o Fabiano querendo comprar e eu dizendo que não precisa. Então eu estava nessa dúvida. Então vamos conversar aqui sobre esse assunto. Queria a opinião aí do Rondon, do Charles, falar a respeito, a necessidade, o que traz de benefícios você ter, de malefícios não ter um cronógrafo. Falei para mim, por favor. Olha, Ivanilda, se você é um atirador, uma atiradora sozinho, ou seja, você não só tem uma carabina, só tem uma arma de tiro de pressão e você só utiliza ela para diversão, você não tem ali, como eu vou te dizer, você não quer extrair muito da tua arma, você não tem muita exigência com a tua arma, talvez não seja necessário você ter um cronógrafo. No entanto, mesmo tendo apenas uma carabina, mas você quer extrair o máximo da sua arma, você quer participar de provas, você quer um plink mais aprimorado, ou você tem mais de uma arma também e quer ter as suas armas ali da melhor forma possível para te entregar tudo aquilo que você está buscando, um cronógrafo é essencial. Então, eu acredito que não tem o quando, tá? Vai depender da sua exigência, da sua necessidade em relação a extrair da tua ou das tuas armas aquilo que você está esperando. Eu, por exemplo, antes de ter carabina, eu já comprei um cronógrafo, para você ter uma ideia. Eu pesquisei, estava estudando sobre as carabinas e tudo mais, e vi em muitos vídeos, em muitos reviews, o pessoal fala, não, eu cronografei e deu tanto, cronografei e deu tanto, isso me deu VO tal, isso me deu tantos joules de potência na boca do cano. Opa, esse negócio aí provavelmente é algo importante. E fui estudando cada vez mais e descobri que é importantíssimo você saber o que a sua arma pode te oferecer em termos de potência, em termos de constância para você aproveitar o máximo o desempenho da tua arma. E, como eu acabei de dizer, antes mesmo de comprar a primeira carabina, eu já comprei um cronógrafo. Depois que eu terminei as minhas pesquisas de carabina, que eu fui comprar a primeira. Então, em relação a quando, eu acredito que depende da pessoa, mas eu digo, é um instrumento bem essencial. Olha, eu penso que o cronógrafo é uma das ferramentas mais úteis
e indispensáveis que pode ter para o atirador de pressão, que ele deixa para trás aquele tiro de diversão, vamos dizer assim, maroto, só por brincadeira, aí ele começa a se preocupar melhor, um pouco mais com o desempenho da arma, com o melhor funcionamento da sua arma. Então, para esse atirador que já, vamos dizer assim, subiu de nível, o cronógrafo acaba sendo muito importante. Por quê? Vou dar 3 usos do cronógrafo que já justificam se ter um cronógrafo. Primeiro, você vai poder entender melhor sua arma. Então, cronografando, você vai saber qual que é a velocidade de disparo média da tua arma com cada chumbo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, minha arma gosta de 3 chumbos, chumbo A, B e C. Você vai lá fazer a cronografagem dos 3 chumbos. Aí você descobre que com o chumbo A, a velocidade dela, sei lá, é 200 metros por segundo. O chumbo B é 220. O chumbo C, 190. Aí você fala, legal, então se eu for atirar uma distância maior, eu vou pegar esse chumbo que tem uma velocidade média maior, por quê? Porque ele vai conseguir manter a estabilidade melhor ao longo da distância maior. Vou atirar a curta distância, posso usar esse chumbo que tem velocidade menor. Você vai fazer por exemplo, um teste de chumbos. Você vai lá, testa lá 3 chumbos. A tua arma parece que gosta dos 3. Pô, como que eu vou bater o martelo com isso aqui? Cronografa cada um. Aí você vai ver, olha, o spread desse aqui é menor, esse aqui tá melhor, e ali você consegue fazer, vamos dizer assim, uma seleção fina daquele chumbo que tua arma mais gostou. E terceiro, que eu acho que é o principal, você tá lá atirando e quando vê, você fala assim, engraçado, essa arma tá meio estranha, ela não tá, parece que ela tá mais fraca ou mais forte que de costume. Será que é impressão minha? Será que realmente isso está acontecendo? Se você tem um cronógrafo, o que você vai lá? Vou cronografar minha arma. Você já tinha cronografado ela antes, né? O ideal é você fazer aí cronografagens regulares para saber como é que anda a tua arma. Você fala, ó, pra você ver, a velocidade média dela é de, sei lá, 230 metros por segundo. Ela está dando 210. Por quê? Aconteceu alguma coisa com ela para ter uma queda tão grande de velocidade. Pode ser indício de um problema. A variação da velocidade do chumbo, que era pequena, está enorme. Indício de problema. Ou pode ser até pelo contrário. Você vai lá, cronografa e vê que ela está normal. Você fala, impressão minha, ela está normal, cronografagem está ok, então não tem porquê ela está diferente, é impressão minha. Se você tem cronógrafo, você consegue fazer tudo isso. Se você não tem, você vai ficar na dúvida. Já aconteceu, o Jecão, o Saavedra, o Denis já falou de gente que chega, manda a carabina, eu tô achando que a minha carabina tá fraca. Aí, na hora que eles vão lá, primeira coisa também que muitas vezes que o armeiro faz, quando a arma está funcionando, ele passa no cronógrafo. Aí o cara passa no cronógrafo e vê que ela tá normal, que não tem nada acontecendo. Por via das dúvidas, ele abre e tá normal. Então, evita até de você mandar sua arma para um armeiro para fazer uma verificação que muitas vezes é desnecessária. E hoje, gente, o cronógrafo está muito acessível. Você consegue comprar aí pelo AliExpress, não gasta tanto, é um investimento. E um cronógrafo, né, Rondon, dura a vida inteira se você cuidar bem dele. Isso mesmo. É igual o Scope Angel. Você compra, você vai usar com qualquer carabina que você tiver, com Springer, com PCP. Cuidando bem dele, ele vai durar a vida inteira. Então, é um investimento que você faz uma vez só. Eu acho que se justifica. Completando aqui minha pergunta aí, para esclarecer para quem é iniciante como eu digo, apesar de Fabiano saber usar, ele lá onde a gente atira, né, no nosso espaço lá na impressão, e Fabiano faz na carabina dele, o Vinícius, mas o Anderson tem. Explica como usar quem atira em pé, né, sem apoio, o que é cada avaliação, só para o pessoal poder entender o que eles têm que avaliar e como
identificar como usar, como fazer? Porque tem muita gente que não sabe. Oi, Ivanilda, o cronógrafo independe da posição de tiro. Se você atira em pé sem apoio, se você atira sentado apoiado, se você atira deitado, se você atira de ponta cabeça, para o uso do cronógrafo, tanto faz, tá? Então, não é para uma posição de tiro específica ou para uma arma específica. Não, o cronógrafo é para uso geral. Geralmente, o que você faz? Você montou o cronógrafo, aí você, lógico, vai dar uma olhada ali no manual de instruções do seu cronógrafo. Em geral, você posiciona a boca do cano da arma a uma distância aí de em torno de 10 centímetros do primeiro ali do cronógrafo, e você geralmente faz 10 disparos. A gente costuma fazer strings de 10 disparos. Primeiro disparo, aí você pega, vamos pegar uma carabina Springer. Você vai lá, atira 10 vezes com ela para ela esquentar ali, né, estabilizar o sistema, né, aquela saída do case. Deu 10 disparos, beleza, vai lá e faz 10 disparos através do cronógrafo. Você vai disparar para medir a velocidade, você não vai mirar em lugar nenhum, lógico, você vai estar com esse cronógrafo num local em que o disparo seja seguro, né? Anotando, então, né, Charles? Oi? Sempre anotando qual o chumbinho. Sim, aí você põe lá. Como é que eu costumo fazer? Eu coloco lá, como é que eu anoto? Eu tenho um caderninho de cronografagem e coloco lá. Por exemplo, vamos dizer você, Gamo Hunter 440, 4,5, by Evandro Elite Airguns. Chumbo, rifle premium round, peso do chumbo, tantos grains. Aí você vai lá, primeiro disparo, segundo disparo, terceiro disparo, e vai anotando as velocidades. Quarto disparo, quinto, sexto. Chegou no 10º, parou. Aí o que você faz? Você vai pegar a média, a velocidade média. O que é a velocidade média? Você vai somar todas as 10 velocidades e dividir por 10. Ali você vai ter uma velocidade média. Aí você vai ver ali, daqueles 10 velocidades, qual foi a maior? Essa. Qual foi a menor? Essa. Aí você faz a continha simples. Você pega a velocidade maior e dela você subtrai a menor. Aquela diferença é o spread, é a variação de velocidade, entendeu? Com isso, você já consegue direitinho, você já tem aí as duas principais informações que você precisa para diagnóstico. Show. Porque também Rondon, tem alguma coisa a acrescentar? Não, você disse tudo. E olha, pessoal, se você realmente for estudar cronógrafo a fundo, vale uma live ou vale um chumbocast, porque você pode fazer muita coisa com as medições do cronógrafo. Mas as medições básicas que o Charles acabou de explicar para vocês aí já são suficientes para você fazer um diagnóstico na tua arma, para você poder, inclusive, ajustar melhor a tua arma. Rondon, tua vez. Pessoal, desde o ano passado, desde que foi anunciado a mudança de governo aqui no Brasil, gerou-se um alvoroço em relação a armas, seja armas de pressão, seja arma de fogo, seja qualquer tipo de arma. E isso vem influenciando muito as pessoas em relação ao nosso esporte do tiro de pressão. Tem pessoas que estão se sentindo mais confiantes, estão inclusive adquirindo mais armas para poder praticar esse esporte maravilhoso que nós praticamos, e já tem pessoas que estão com medo, estão se desfazendo das suas armas, vendendo até preço de banana algumas vezes. E sempre tem nas lives, sempre tem em todas as participações do pessoal, aquelas pessoas que estão em dúvida. Tá valendo a pena importar alguma coisa no AliExpress e assim por diante. Então a minha questão aqui hoje, para a nossa amiga Ivanilda e para o Charles, será que ainda vale a pena investir no tiro de pressão? E também, colocando do outro lado, como também o tiro de fogo está sem uma definição e até, às vezes, até está mais dificultado, e muitas pessoas estão migrando do tiro de fogo para o tiro de pressão. Então, as duas perguntas será que ainda vale a pena investir no tiro de pressão? E será que o pessoal
vai migrar do fogo para o tiro de pressão, que tem leis um pouco mais tranquilas e facilidade e barateada em relação a fogo? Por favor, Ivanilda, depois o Charles, seus comentários. Então, Rondon, olha, eu como iniciante, né, tem pouco tempo, peguei a troca, não atirava há anos antes da troca do governo, e eu mantenho ainda, desde os nossos primeiros bate-papo, como se diz, sou muito confiante de que o esporte não será afetado. Até mesmo porque, se a gente for analisar, é, nós não estamos falando de uma prática que é algo irregular, nós não estamos falando de uma prática de algo que cause algum dano a ninguém. Nós estamos falando de atletas, de esportistas, de atiradores conscientes. Então, eu ainda mantenho a mesma posição, que eu acredito que sim, vale a pena continuar investindo. Aos poucos, a gente aqui, como nós continuamos investindo, continuamos adquirindo alguns itens, correndo risco ou não de ser taxado em algum produto, mas, sendo possível aguardar, aguarda, não sendo, a gente compra. Então, assim, eu acredito muito que o esporte, no geral, ele jamais pode ser afetado em troca de governo. Porque nós não estamos falando de orgulho próprio, estamos falando de algo que uma nação inteira reconhece e pratica. Quando eu falo nação, não estou falando de brasileiros, não, estou falando de um esporte que ele não é só nacional, ele é um esporte mundial. A gente vê essa prática constante. Com relação a migrar de fogo para pressão, eu não tenho muita opinião formada, né, sobre isso, mas eu acredito que muitos talvez pode migrar, ou devem estar migrando sim, ou pelo menos adquirindo como mais um esporte a aderir à sua rotina de vida. Agora, o que eu falo para o pessoal enquanto houver uma pessoa acreditando no tiro de pressão como um esporte, como um lazer, como algo de descanso, de reunir os amigos para poder contemplar, para poder praticar, para poder competir, o que não pode é a gente deixar que isso morra. O que não pode é jamais a gente deixar de falar do tiro de pressão, da importância que ele tem e do quanto ele muda muitas pessoas. Tem pessoas que estão iniciando no esporte já mais velhos, outros mais novos, e ele é um esporte que todos podem estar praticando. Não é voltado somente a pessoas novas, como muitos aí, se você for olhar um vôlei, não sei o que, são pessoas novas. A gente está falando de um esporte que ele pega todas as idades, e principalmente a gente que está numa idade ali acima dos 40, às vezes você quer um esporte que vai te entregar concentração, que vai te entregar descanso, que vai te trazer prazer, que vai te relaxar. O tiro de pressão, ele se enquadra nisso. Ele vai te desestressar. Quantos casos a gente escuta de pessoas que eu já ouvi também, já foi falado na live que o tiro de pressão ajudou a sair de uma depressão, ajudou a descansar de uma rotina pesada de trabalho. E para mim, hoje, para a gente aqui, o tiro de pressão, ele descansa. Mesmo quando eu estou treinando, focado em que eu tenho que ver toda a concentração para buscar um resultado, fico ali às vezes 2 horas, 2 horas e meia, concentrada mesmo, eu estou descansando. Quando eu só passo pela sala e dou ali 20, 25, 30 tiros, eu estou descansando. Então, ele é um esporte que te traz um prazer, te traz um relaxamento, te traz concentração, memória, tem o físico. Então, o que a gente deve é não deixar de falar, não deixar de praticar e manter ele cada vez mais aceso para não ser afetado por governo nenhum. A gente está falando de um esporte em que todos que começam a praticar se apaixonam e com toda a segurança que a pessoa pratica, ele não causa risco a ninguém.
vamos lá. Para quem não tem tanto tempo de tiro de pressão, pode parecer que o cenário atual é assustador. Nossa, indefinição, indefinição jurídica, a gente não sabe o que a legislação permite a gente fazer ou não, e tudo isso. Para quem tem mais tempo como eu, isso é o normal, gente. Sinceramente, pode conversar com qualquer atirador de pressão que tenha mais tempo de estrada. Simplesmente, o tiro de pressão nunca teve uma definição limpa e clara e direta a respeito do assunto. O tiro de pressão na legislação concernente a armas sempre foi, como é que eu vou dizer, subentendido. Nunca teve nada lá falando do tiro de pressão. Quer dizer, nunca teve falando de tudo. Você falava, na legislação antiga, falava de limitação de calibre. Basicamente só isso. E de que a arma de pressão não precisaria de guia de tráfego. Aí o que acontece? Hoje, o que a gente tem aqui é o que a gente já sempre teve. Para mim, isso não é novidade. Indefinição? Putz, sempre foi indefinido. A gente pode ou não pode? Putz, nunca a gente soube direito se pode ou não pode. Mas como é que vai ficar? A gente nunca soube como é que vai ficar. Sinceramente, continua do mesmo jeito. Muda a complicação, muda um pouco aí as indefinições, mas se indefinido estava, indefinido continua. Simples assim. E como vai ficar? Não sei. Ninguém sabe. Para falar a verdade, nem o pessoal do Fogo sabe, porque era para sair o novo decreto, o prazo do novo decreto a respeito de armas esgotou o prazo para ser editado esse decreto já faz quase 2 semanas. Era no final do mês de maio. A gente já está no dia 10 de junho. E aí? Nada. E tem alguma previsão? Não. E tem alguma resposta oficial do governo, alguma posição oficial do governo a respeito disso? Não. Ou seja, tudo continua como sempre foi. Essa indefinição, essa bagunça, essa coisa de Brasil. Chato pra caramba, mas acontece. Aí muita gente vai perguntar, poxa, será que vai ter uma migração do fogo para pressão? Muito pouco. O cara que é mais fácil, o cara da pressão ir para o fogo do que o cara do fogo vir para a pressão. Porque são tipos de tiro muito diferentes, mas muito diferentes mesmo. E o cara que ele está no fogo, ele está acostumado com uma outra dinâmica. E vou ser sincero, tiro de pressão é mais difícil do que o tiro de fogo. Então, o cara que está no fogo, quando vem para o tiro de pressão, ele se assusta com a complexidade do tiro de pressão. O cara fala, nossa, mas esse tiro de pressão é muito mais complicado do que tiro de fogo. Tem muito mais coisa para se saber, para se levar em consideração que tiro de fogo. Tiro de fogo, vou ser sincero, é muito mais fácil que tiro de pressão. Então, por conta disso, não vai ter tanta migração. Um ou outro que já tinha contato com tiro de pressão vai atirar um pouco mais de pressão, mas, no geral, vai continuar a mesma coisa. E você, Rondon, você que fez a pergunta, o que você acha? Olha, Charles, eu concordo com vocês no que vocês disseram e acredito o seguinte: quem realmente gosta do tiro de pressão não vai deixar por conta de auê, de bafafá que se levanta em relação a governo ou taxações, ou seja lá o que for. Vai sim seguir no esporte, vai sim continuar investindo e vai sim, enquanto for possível, importar equipamentos, ou mesmo até comprando equipamentos aqui dentro do território nacional mesmo. E, gente, o mais importante de tudo isso é você se divertir. Olha, quem está nesse esporte de tiro de pressão
mesmo que seja plinking, tá? Eu considero o plinking também como esporte. Olha, mesmo que seja plinking, você se diverte muito. Então vale a pena sim. E em relação à migração, concordo contigo, Charles. Vão migrar aquelas pessoas que iriam migrar naturalmente, que já tinham isso definido na sua trilha a seguir. E acredito que vai também novas pessoas se iniciarem no tiro de pressão. E depende de nós que praticamos esse esporte levar essa informação para as pessoas. O Charles, eu, a Ivanilda e outros mais que praticam, sempre que temos condição, que temos uma situação ali, nós falamos para as pessoas sobre o esporte do tiro de pressão e até o esporte do tiro de fogo também. E eu, por exemplo, já tive situações que eu converti a cabeça de pessoas que demonizavam o tiro, achavam o tiro uma coisa maléfica ao extremo. Depois de conversar, de explicar, de mostrar que não tem nada a ver com isso, a pessoa passou a gostar, passou inclusive a investir no tiro de pressão. Então, gente, vale a pena sim. Vamos continuar com o nosso esporte, vamos continuar praticando, vamos elevar o nível do nosso esporte e melhorar cada vez mais e, acima de tudo, nos divertir. Algo que nosso amigo Saavedra sempre gosta de dizer: para de reclamar e vai atirar. É isso aí. Vamos pegar aqui, então, o gancho do que o Rondon falou para uma pergunta que muita gente, muito atirador aí também, nessa época, o cara fica fica com a pulga atrás da orelha. A gente está vivendo um período daqueles complicados aí no cenário brasileiro. Por um lado, a gente tem essa indefinição a respeito sobre o que pode e o que não pode no tiro de pressão, fato. Mas também a gente está vivendo um momento de aperto econômico. A economia não está bem, o emprego está aumentando, a inflação aumentando, o pessoal está encurtando os gastos, o pessoal está começando a precisar de dinheiro, e nisso a gente está começando a ver aquele movimento que é muito comum quando tem essas crises econômicas, de muita gente começar a vender equipamento fotográfico, de gente começar a vender equipamento de pressão. O cara começa a vender carabina, o cara vende a luneta. Então, principalmente o cara que tem 3 carabinas, ele vende uma. O cara que tem uma PCP, ele vende a PCP para ficar com a Springer, porque acaba sendo o gasto menor. O cara precisou de dinheiro ali, meio urgente, ele queima equipamento, então muitas vezes ele pega lá uma carabina que, sei lá, vale 1.500 e ele se dispõe a vender ela por 1.000, porque ele precisa fazer uma grana rápida. E aquela história, né? O tiro de pressão, muitas vezes eu já vi gente que comprou PCP 635 e o cara não tem grana mais para bancar comprar chumbo 635, que é mais caro. A carabina ficou parada e ele vendeu ela até mais barato, porque ou eu vendo mais barato ou eu fico, isso aqui virou um peso de papel, porque eu não tenho como bancar os chumbos para atirar com ela do jeito que eu quero. Nesse cenário, começam a aparecer oportunidades boas, né? De negócio, de você comprar uma carabina seminova, de você comprar uma luneta seminova. E aí, Vanilda? Vale a pena o atirador aproveitar alguma oportunidade assim? Se vale a pena, ele tem que tomar cuidado? Como é que funciona isso na sua cabeça? Então, Charles, eu acho que vale a pena sim. Como você falou, né? Talvez a pessoa ficar ali com uma carabina 4,5, somente uma ou duas, independente. Mas eu acho que sempre vale a pena. A situação está meio estranha, está acontecendo, estão precisando, né, como se diz, a gente está precisando fazer um cofrinho e tudo, mas
Não adianta você viver só na tensão. Você tem que também conseguir relaxar. E o esporte, ele te promove isso, né? Ele te promove você, enquanto você está atirando ali, você realmente mantém sua mente limpa de tudo que está no exterior, fora de você, que está acontecendo na economia, que está acontecendo na família, que está acontecendo na cidade, na sociedade. Então é um momento que você se limpa quando você está atirando, porque você realmente tem que estar ali descansando. Então, se você começa talvez a desfazer dos seus equipamentos, como que você vai buscar aquela paz que você precisa interior para você poder erguer a cabeça na segunda-feira e vamos matar um leão? Então, às vezes, essa diferença o esporte promove. E o tiro de pressão, ele promove com uma intensidade que muitos outros esportes não te trazem tanto. Igual, por exemplo, todo mundo sabe que eu pedalo. Tem um tempinho que eu não pedalo, tem uns 2 meses que eu não pedalo. Pedalar te relaxa, te descansa e tudo, mas muitas vezes você está pedalando, você está pensando nas coisas, entendeu? Mas o tiro de pressão já é diferente. Então, por isso que eu acho que vale sim a pena, independente do cenário que está vivendo, você continuar investindo dentro ou mantém somente o equipamento que você tem, para que você, num futuro próximo, curto, tudo se acalme, tudo volte, ou pelo menos te traga uma tranquilidade, porque muitas pessoas não estão tranquilas com o cenário, né? Te traga uma tranquilidade para você atirar com mais tranquilidade. Porque se você agora, no desespero, começar a se desfazer, no futuro próximo, que eu acredito, eu sou bem otimista com isso, você vai bater aquele arrependimento. E talvez você não vai estar, naquele momento, pô, agora como é que eu vou comprar uma outra rápido para mim poder voltar? Então é melhor aguardar, esfriar a cabeça, tentar, se você está precisando de uma grana rápida, talvez tentar de uma outra forma que não for desfazer seus equipamentos. E é uma posição que eu penso, às vezes, né, a gente em casa conversando, o Fabiano fala, né, nós não temos carabinas repetidas. Aí ele sempre bota a pobrezinha da crise e fala, pô, vamos fazer dela? Eu falo, não, cara, deixa ela quietinha ali. Então eu acho que deixa quietinho, atira de vez em quando. Tá difícil para comprar o chumbinho, compra uma latinha só, divide ela no mês inteiro, né? Se for uma de 250 chumbinhos, você vai conseguir tirar todo final de semana um pouco, mas mantém, em minha opinião, mantém seu equipamento, se não for algo de saúde, né? Mantém seu equipamento quietinho ali e corre atrás de uma outra forma. Mas desfazer do equipamento é algo que nessa questão, eu sou totalmente contra e falo, gente, tenha calma, não bate desespero, não. Se for desfazer o equipamento para comprar um melhor, adquirir um melhor, desfazer de uma para poder tornar outra, talvez. Mas lá em casa não. Isso aí eu já falei para o Fabiano, ele me botou no tiro de pressão, agora aguenta. Não vende, ele não tem nada, tudo é meu. Então, vamos com calma, porque as coisas estão continuando sem ser tão afetadas. O pessoal está viajando agora para o torneio, né, Charles, que vai ser esse final de semana. Então, pessoas indo de longe, migrando de um estado para outro. Teoricamente, até o atual, né, eu não soube de ninguém que teve nenhum problema de viagem, viajando com suas carabinas, seja a PCP. Então, assim, a princípio, o que tudo indica, ninguém está tendo problema. Então, vamos ter calma. Não vai desfazer não, que depois realmente vai arrepender. Rondon. Olha, Charles, tem 2 pontos a serem analisados aí, ao meu ver. O primeiro deles é uma oportunidade para quem gosta de armas de pressão adquirir armas com preço mais em conta, tá? Eu confesso para vocês que por conta dessa situação aí, eu tenho uma coleção de armas de pressão, então, por conta dessa situação, eu aumentei a minha coleção, cerca de quase 25% da quantidade de armas de pressão que eu tenho foram adquiridas em situação igual a essa daí. A pessoa se apertou,
ou seja lá o que for que ela estava passando, ela acabou querendo se desfazer da arma dela por um preço mais em conta, às vezes até metade do preço de você adquirir em uma loja uma arma zero. E é claro, eu acabei aproveitando algumas situações que me beneficiavam, que eram armas que eu gostaria de adquirir. E aí existe o outro lado, quem está se desfazendo. Quem está se desfazendo, igual a própria Ivanilda disse aí, eu vejo, se não for também por uma situação de saúde, uma situação extrema, não vale a pena se desfazer, tá? Eu mesmo, antes de começar essa coleção, eu tinha 2 carabinas e passei por uma situação extrema, isso há uns, sei lá, uns 4 anos atrás mais ou menos. E eu até coloquei uma delas à venda. E por sorte, graças a Deus, eu acho que meu anjo da guarda trabalhou nesse sentido, eu acabei não conseguindo vender ela. Porque, olha, se eu tivesse vendido ela, hoje eu estaria com peso no coração muito grande. Porque eu tenho certeza que eu não conseguiria outro desse modelo para adquirir depois. Então, eu agradeço a Deus por não ter vendido ela, mesmo estando passando numa situação financeira muito complicada naquela época. E eu também penso igual a Ivanilda no sentido de sempre adquirir e nunca me desfazer delas. E por conta disso, eu tomei a decisão de transformar as minhas armas de pressão em coleção. Quando você coleciona, você não quer se desfazer delas, você quer sempre aumentar o seu plantel de armas de pressão sem se desfazer delas. Temos conhecimento aí de amigos nossos que tem realmente bunkers lotados de carabinas, né? Cerca de, se não me engano, 200 carabinas, nosso amigo Evandro, lá da Elite Air Guns, tem. Eu acho que eu não vou chegar no patamar dele, mas a minha coleção, eu não pretendo me desfazer dela. Então, tem esses dois lados. Quem está se desfazendo por necessidade, ou necessidade extrema, extrema mesmo, aí tudo bem. E quem está do outro lado e tem condição e pode aproveitar essa situação, que aumente o seu plantel de armas de pressão. Porque, olha, gente, quem gosta, realmente gosta. E mesmo carabinas que se transformam em clássicos, que você nem atira com elas assim frequentemente, vale a pena você ter ela na sua coleção, se assim você decidir fazer uma coleção também. Porque pense só, daqui 20 anos, daqui 30 anos, vai ser extremamente difícil você conseguir um modelo desses para adquirir. Então, se um determinado modelo já está se transformando em um clássico e alguém está se desfazendo dele numa situação dessa, e você tem condição, adquira, cuide desse modelo. Tem um amigo nosso que já adquiriu várias carabinas de outros amigos nossos e disse, olha, se você quiser ela de volta no futuro, fala comigo que a gente pode negociar e você tem ela de volta. Eu tirei o chapéu para ele nesse sentido. Por quê? Ele pode ter aproveitado uma situação dessas que o Charles acabou de explicar aqui, porque a pessoa queria se desfazer por uma necessidade, mas deu a condição da pessoa lá na frente, quando se melhorar financeiramente, ter a arma de volta. Gente, isso é um ato nobre, muito nobre mesmo. É algo fantástico que dificilmente nós encontramos em outras pessoas. E então, eu vejo desses dois ângulos, Charles. Agora, vou falar da parte de quem vende, vocês já falaram tudo aí, né? Da pessoa verificar mesmo se é aquela necessidade, enfim, mas vou falar do lado de quem compra. Se aparecer uma boa oportunidade, você verificar que, tipo assim, pô, é uma arma legal, ela é uma arma de pressão de alguém que eu sei que cuida bem do equipamento, tem a nota fiscal direitinho, nunca teve problema, e a oportunidade é boa e você tem condições de aproveitar essa oportunidade, aproveite. Porque se você não aproveitar, outro vai aproveitar. E eu já vi muitos casos aí de gente que deixou de comprar nessa situação, o cara poderia ter comprado,
Ah, mas não vou. Ah, mas. E depois se arrependeu. Então, é aquela história. Para quem precisa vender, verifica mesmo se realmente essa é a sua única saída. Se for, desapega. Tem coisas que são mais importantes. E é aquela história: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. E para quem tiver numa situação em que possa poder aproveitar, aproveite, porque muitas vezes a oportunidade não bate duas vezes na porta, tá ok? Gente, esse foi o episódio dessa semana do ChumboCast. Se você estiver assistindo aí pelo canal no YouTube, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, sua sugestão de tema para os próximos episódios do ChumboCast e a gente se vê semana que vem. Um abraço, pessoal, e até a próxima semana. Grande abração, meus amigos. Excelente tiro para todo mundo aí. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do ChumboCast. Não se esqueça de deixar seu comentário e nos ajudar a divulgar o programa. Até o próximo episódio.